pessoal, tudo certo? O Lucas aqui na área e tá começando o nosso, o seu, o teu, o meu, o primeiro PodFycast, que é o nosso podcast da Copify sobre criação de conteúdo magnético que atrai clientes em todas as redes sociais. Cara, nesse podcast tu vai... Bom, temos convidados para falar sobre o que é o podcast hoje. É o nosso episódio 0, nosso episódio 1, né? Não sei como é que vai estar a numeração depois aí. Mas aqui comigo eu tenho duas pessoas muito especiais, que fazem parte da Copify. Né? Tem aqui a Ciele, minha sócia e esposa. E temos o Fernando, o Fernanado, que tá ali, ó, tá a câmera dele, ó. Azar, que... Essa aqui é uma regravação, gente. Vou ser 100% honesto, pra gente começar essa relação de uma forma honesta, já sem mentiras. Nós já gravamos esse podcast e o Fernando achou ele ruim. Então ele tá aqui agora pra... Então, quem critica pra faz melhor. Mas pra entrevistar a gente, hoje o foco é a história da Copify, a minha história, a história da Ciele, e o Fernando vai fazer aqui o papel de vocês, de perguntar, de estar junto. O Fernando trabalha na Copify, ele coordena a agência da Copify, então quem quiser a agência também já tá aí, já temos o contato. E é isso, então, bem-vindos, e bora começar. Bora. Bora. Bora então, vamos iniciar fazendo... Já temos aí o nosso host, algumas nosso host trabalhando já. perguntas aí meio cabulosas, mas vamos dar o start então. Vamos iniciar com uma pergunta básica, né? Falando um pouco aí como que vocês se conheceram, porque eu acho que isso é o início de tudo, né? Do start aí da relação e também da Copify no futuro. E como Quem que nós começa? não conhecemos? Eu não sei, Cênio. Na igreja, né? Acho que nós nos conhecemos na igreja. A primeira vez que eu te vi, tu tava andando na igreja que era a matriz na época de Alvorada. E aí eu tava lá no mezanino, acho que arrumando o som da igreja. Nossa, mas eu nem lembro disso. E aí só olhei a cabecinha passando assim e um dos gurizes da igreja falou: vocês viram essa guriazinha da igreja, não sei o quê? Eu não tinha passado, não tinha reparado pra reparar em ti. E eu... Mas olha, me cuidando do mezanino da igreja. E aí a Que minha primeira isso? memória de Ciele é essa. Então eu te olhei assim... Dentro da igreja, irmão. Do mezanino, do segundo nível ali, olhando e stalkeando de cima. Nem sabia disso. Sabendo agora. É verdade. E... Mas ali a gente nunca chegou a se falar, eu acho, né? Só troca de olhares. Eu não troquei olhar, não. Sabia quem era. E aí o meu primo gostava da Ciele, e aí eu fui fazer os lados na época e não rolou pra ele, mas rolou pra mim. E aí tá... E aí ficou. Resumidamente é isso daí. Essa é a história? Daí vocês Mais se ou juntaram. menos. A gente, sei lá, acho que a gente foi se conhecer bem um tempo depois numa congregação que a gente frequentava, que não era a igreja sede. E lá que a gente meio que participava do grupo de jovens junto, e aí acho que foi se conhecendo mais. Acho que foi nessa época. Tá, e nessa época, o que vocês faziam? O que tu, Ciele, fazia? O que o Lucas fazia? O que Nessa foi época, a relação de vocês? O que juntou vocês? nessa época eu era estagiária, trabalhava de vendedora no Boticário. Acho que antes, tu começou depois. Não. Não? Trabalhava como vendedora no Boticário e o Lucas trabalhava no aviário. Ah, não A viu. gente tem 2 episódios gravados já, então a gente no futuro vocês vão ver um pouco dessa história, mas eu acho que o que mais nos uniu, Fernando, que talvez tenha sido a pergunta, acho que foi mesmo o ministério mesmo, porque a gente era, né, hoje a gente não é mais tanto, mas a gente era muito ativo na igreja. Né? Eu pregava, eu liderava os jovens por um tempo. A gente fazia bastante ação social junto, de ir na rua entregar marmita e... Eu legal. acho que a gente foi se conhecendo mais assim. Show. E aí acho que no ministério a gente foi onde a gente se aproximou bastante, assim. Então, A gente orou por um tempo antes de namorar, né? A partir daí começou uma relação, então. Show. E onde é que foi o início, assim, da tua entrada? Depois dessa relação de vocês começaram a namorar e tudo mais. Então teve um momento em que o Lucas saiu de onde ele estava antes, que trabalhava numa aviária, né? E entrou no mundo do marketing. Como é que começou esse início no marketing, assim? O começo no marketing se deu por causa da igreja também. Né? Na verdade, eu não lembro se eu comecei a cuidar primeiro da comunicação da igreja e depois do meu blog, que eu fiz em 2008, eu comecei um blog. Eu acho que primeiro o teu blog tu começou. Que era o Cristão Praticante. E aí eu fiz um blog, canal no YouTube. O blog não existe mais. Existe, se botar no Instagram,
Botar no Google vai aparecer. Instagram, tudo é Instagram agora. É, se botar no Google vai aparecer. E aí, eu trabalhei em 2008 nesse blog, eu tinha um canal no YouTube, era no Blogspot, né? Era o Blogspot, era cristão-praticante.blogspot.com, coisa assim. E aí, a gente fez o YouTube, tinha o Orkut, daí o Orkut chegou a lotar uma comunidade, eu acho. Mas logo na sequência, em 2011, a gente migrou pro Facebook, quando ele popularizou. Lá no Facebook a gente chegou a bater, acho que uns 50 mil curtidores na época. Que era bastante. Era o tempo do dedãozinho pra cima, não do coração, que nem é hoje. E o blog chegou a bater uns 300 mil acessos, assim, coisa parecida assim. Acho que no tempo vitalício dele, que não é muita coisa. Mas que lá eu fui praticando. Depois eu peguei a comunicação da igreja pra fazer. Então, por um tempo na igreja eu tocava a comunicação, o evangelismo. Os jovens eu não tocava, assim. Eu acho que eu nunca cheguei a tocar os jovens. Não. Teve uma banda. Uma banda na igreja Uma também. banda na igreja. E tu cantava assim? A Célia Não, cantava. não. A Não, Célia já na cantou, tua né? banda, não. Não é banda, mas já Não é banda. cantava na igreja. Cantava na igreja, já cantei. A Célia canta tudo bem. Uhum. E aí teve essa experiência que me possibilitou fazer a migração de carreira, assim. Então eu saí do aviário porque eu tinha já esse trabalho. Uma mudança bem radical, né? É, exatamente. E aí essa mudança que me deu experiência para poder ir para trocar de carreira, assim, realmente migrar. E logo depois que eu saí do aviário, eu fiquei um tempo, assim, vagabundeando um pouco. Eu acho que, É, na não verdade, o Lucas, ele tava no aviário, mas todo mundo falava pra ele, tu tem um dom pra fazer isso, eu acho que tu faz isso muito bem, essa área de comunicação acho que é pra ti, publicidade e tal. E eu acho que ele nem se ligava, mas eu acho que deixando o pessoal falar, ele, eu acho que é verdade, eu acho que faz sentido. Pra ser justo, eu lembro da Amanda. A Amanda falou, A Amanda fala isso, a Amanda Oliveira, que era da igreja, ela falou que eu não sabia o que eu ia fazer. Ele estava comentando com os amigos, eu acho que o que mais tem a ver contigo é fazer comunicação ou publicidade. E aí eu me lembro de nitidamente ter falado com a minha mãe que eu ia sair do aviário e ia cursar publicidade. Não na faculdade, ia cursar no ensino técnico primeiro. E aí eu lembro dela perguntar, né? Lucas, isso aí dá dinheiro mesmo ou não? A pergunta de A mãe, pergunta né? Porque... ela nem falou assim, cobrando. Ela falo mais no sentido... filho, eu não sei se isso dá tanto... Se é um futuro, assim, não né? sei se dá tanto dinheiro assim, mas se é o que tu quer fazer, pode fazer. Porque não tava tão em alta, assim, na época, né? Que tu iniciou. Mas... Tão em evidência, assim, como hoje tá, né? Não sei... Eu acho que era bem... Não tinha Instagram, redes sociais era uma coisa bem mais em baixa. Mas até hoje, se tu for pegar assim, a carreira de publicidade, se o cara fizer empreender, tem mas não sei se hoje, se for pegar o teto de salário de agência, como eu tava naquela época, se a pessoa não se destaca, ela fica numa mediana. E naquela época era pior ainda, né? E aí... Mas rapidamente, eu fui crescendo assim na carreira. Show. Nesse meio tempo aí, antes da criação da Copify, tu teve algumas experiências em algumas agências, empresas, e atuou dentro da área de publicidade, de copy. Fala um pouco, assim, da tua experiência nessa jornada aí. Na experiência de agência, ter essa experiência com a igreja, eu acho que a igreja, né, assim, eu acho que foi muito... Foi um portfólio também, o Lucas sempre colocava ali que ele cuidava das mídias da igreja, enfim, que ele tinha um blog também, o blog sempre foi uma boa coisa, foi assim, um pro diferencial, currículo. assim, Um porque diferencial era pro currículo. resultado, né? É. Era como se fosse um case, assim, hoje em dia. Tu já tinha números para apresentar, para É conseguir como novas se oportunidades. fosse um perfil hoje de 50 mil seguidores. Se for botar, assim, um pelo outro, como se fosse um perfil hoje de 50 mil seguidores que eu fiz lá em 2008, 2010. Na verdade, o blog veio antes, né? E depois vem o Facebook, comecei a fazer post mesmo. Mas acho que toda essa experiência me ajudou a formar a Copify, assim, sabe? Como eu até acho que os valores da Copify hoje vêm muito disso, assim, um honra em jogo, né? De dar importância às coisas, de ser muito humano, de servir as pessoas e tal. Acho que isso vem muito, assim, acho que tem uma herança, assim, do nosso... Acho que do ministério, assim. Então, eu vejo um pouco da Copify hoje como o nosso ministério, talvez. Nosso jeito de servir a Deus e as pessoas. Que legal. Ai, que lindo, por isso a gente. honra em jogo, né? Sempre dá o melhor de si para fazer acontecer. A honra em jogo é o nosso lema, né? E é uma coisa que não é por dinheiro, sabe? Pelas pessoas, mas também quando bota a nossa honra, é tipo assim, pô, a gente se comprometeu com uma coisa
E esse compromisso, esse fio do bigode, isso é uma coisa que é mais importante do que uma recompensa, do que um contrato e tal. Então, desde o tempo de agência, que a gente abriu a nossa própria agência depois, mais pra frente, a gente nunca andou com um contrato debaixo do braço, assim. Ou o aluno contratou X, o aluno na Copify, tem um ou outro que às vezes reclama de uma coisinha aqui ou outra ali, mas de cada 1000 pessoas tem 2, 3. Mas quando acontece, a gente não olha assim, eu te vendi X. Né? A gente vê o que tu não curtiu, isso aqui. E a gente dá coisas a mais e tal. Porque a gente não... Nessas parcerias com o aluno, parceria de agência agora que tu tá presenciando, parceria em tudo, a gente sempre entregou muito, muito a mais, assim, sabe? Acho que até a nossa falha um pouco é exagerar nessa entrega, né? Assim, de realmente entregar, E nem sempre a entregar pessoa sempre muito fica a mais. satisfeita, né? Mesmo recebendo o máximo possível, às vezes acaba tendo satisfação. Né? E a gente tá agora entendendo aonde que o nosso Instagram, até onde que vai o nosso Insta, entregava muita coisa no Insta, agora tá entregando um pouco menos, fazendo um pouco mais de mistério aqui, um pouco mais ali. Também para ter energia para botar em outras coisas também, né? Mas é isso aí. Então, acho que eu vejo bastante a igreja do nossa formação, né? Sim. Mas eu acho que da trajetória, sim, o Lucas, ele começou o técnico lá, né? E em seguida, acho que já estava estudando, já pegou numa agência, né? Uhum. Já pegou ele em seguida numa... Mas pra ti foi mais fácil porque tu já tinha uma criação antes de um portfólio, que já tinha um movimento, entendeu? Um tráfego ali de pessoas. Eu tinha uma pastinha que eu imprimia os panfletos dos eventos da igreja. Que legal. As artes. portfólio impresso. As artes que eu fazia. Tinha as propagandinhas. E aí... Então facilitou muito. Eu não fiz assim muita entrevista quando eu tava É que as pessoas vê, quando tu demonstra o teu esforço ali em fazer, nem que seja o básico que tu fazia bem feito, uma pessoa que fecha uma parceria contigo nota isso, né? Porque é muito difícil hoje tu achar alguém no mercado que desde ali do início, desde mais jovem, se dedicou a fazer aquilo bem feito. Né? Então as pessoas gostavam de fechar parcerias contigo provavelmente por causa disso, porque tu fazia o básico bem feito, entendeu? Se pegar hoje um profissional olhando, não vai achar bem feito. Mas... Mas estagiário? Mas a gente sempre aplicou antes de aprender, antes de estar bom, assim. Sim. Então, eu não sabia escrever quando comecei o blog. Se pegar meus primeiros textos, vão ver um monte de... Sabe quando tu escreve meio MSN, assim? Ao invés de botar acento, tu bota... tem acento no na. N-A, acento. Eu boto com H no final, sabe? Assim, não... na 1, sabe? Não. Era um texto todo... Mas eu escrevia como eu falava já. Né? E eu acho que isso aí já diferenciou um pouco o texto na época. E chegou a ter time que trabalhava no blog do Brasil todo. E o blog foi assim, pelo menos na comunidade local, ele tinha um impacto, assim, as pessoas liam. Tinha um cara que era o Eliezer. Né? Se o Eliezer estiver vendo esse podcast, vamos dar um salve. Lembra do Eliezer? Lembro. Ele imprimia os meus artigos de blog. E estudava eles. E eu, caraca, um cara na comunidade ali, imprimia os artigos, estudava. E, eu lia um monte a Bíblia e era Cristão Praticante o nome do podcast, do blog. Né? Hoje seria um podcast esse blog. Mas seria um perfil no Instagram e um podcast. Mas a parte de ser prático, até pouquíssimo tempo atrás, a Copify se propunha a ser 100% prática. Né? De ser muito, muito prático, muito prático. E, então, acho que é uma palavra que nos acompanhou desde o começo, assim. E eu fui indo de agência. Eu crescia, ficava um ano em agência, batia no teto e aí saía por A primeira agência que tu entrou foi indicação do professor ou não? Não, a primeira foi a Comunicative. Da tua professora Denise Pagrussá. E tu foi subindo, migrando, almejando mais e... Não, sempre que eu batia no teto, às vezes era mais rápido ou mais devagar. Eu aprendi o que tinha que aprender, fazia bem quando dominava. Se não crescia, eu já trocava de lugar, assim, sabe? Mas primeiro eu tentava almejar uma coisa no lugar. Se eu batia no teto dos lugares, o Lucas chegou a ir no chefe e falar, acho que eu tô pronto para ser efetivado, enfim. O chefe disse, acho que não é a hora, então eu vou sair. Isso foi na terceira agência que eu tava, né? Já era a terceira. Eu tava estagiário ainda, né? Tava na terceira agência como estagiário. E aí aconteceu isso aí. Daí, depois a gente foi pra outra. Daí. Nessa jornada e antes mesmo da abertura da Copify, tu foi construindo um nome e fechou também outras parcerias com lançamentos. O lançamento entrou em 2016 pra nós, acho que mais 2015. 2015. Né? Acho que a minha carreira, se for botar bem acho que assim, tem uma carreira amadora com igreja que foi até 2000 e... Eu continuei na igreja durante muito tempo na comunicação, sabe?
Mas teve um tempo que eu comecei a me dedicar menos, né? Para dedicar mais à carreira profissional. Mas se pegar os meus tempos assim, eu teve um período que eu estava em formação como estagiário e tinha esse case da igreja. E acho que depois teve um período que eu fiz um pouco de cada coisa nas agências, um pouco social media, fiz um pouco. No começo comecei como designer, depois fui para redação, depois para social media. Então fiquei nesses lugares assim. E eu me especializei forte em redação de conteúdo, mais em SEO. Isso lá no tempo né, na agência Orion, o meu chefe, que era o Alexandre Chequim, trouxe o inbound para a agência, virou uma agência de inbound, né, como hoje é uma agência de criação de Instagram, como a gente tem. Na época, a moda era a criação de conteúdo para blog. Né? E aí ele trouxe uma certificação da HubSpot, que é até hoje uma ferramenta mundial gigantesca. E aí eu fiz a certificação. Quando eu fiz, deu alguns meses, o Neil Patel me procurou. O time do Neil Patel no Brasil me procurou. E aí... Então teve esse período de Google na nossa vida, né? Que daí até a Si foi o tempo que eu absorvi a Si para ela sair de onde ela estava trabalhando. Eu acho que na Orion tu ficou o quê? Uns 2 anos? Eu fiquei um tempinho, acho que uns 2 anos. O Lucas também... 2, 3 anos. Já foi fotógrafo, né? É. A gente teve um Eu estúdio ouvi de falar fotografia dessa já. história de fotografia. Quebramos um Eu estúdio. acho que o estúdio foi nesse mesmo tempo que estava na Orion. Uhum. A gente decidiu montar o estúdio, então o Lucas trabalhava durante a semana na Orion, nessa agência, e eu trabalhava no estúdio sozinha, fotografando, atendendo, editando foto. Uhum. E aí no final de semana a gente fazia mais casamento e ensaio externo Esses eventos aí. e coisa assim. A gente ganhou muito dinheiro, muito não, a gente pagava um pouco das contas quando fazíamos esses ensaios externos, gestante, ou algum evento Mas isso com sem ter o freela. estúdio, né? Quando a gente tinha o estúdio, a gente quebrou. A gente tinha uns 30 A gente mil. não ganhava mais grana, não. Tinha uns 30 mil guardado, daí a gente foi e A botou gente tudo no tava estúdio. juntando. E torrou tudo. Torramos tudo Na no época a estúdio. gente pensou, ou a gente queria casar, né? Ou a gente casa com esse dinheiro, faz o casamento, ou dá entrada em algum apartamento, alguma coisa, ou a gente investe no negócio. Daí a gente pensou, vamos investir no negócio, né? Depois desse estúdio que quebrou, vocês começaram do zero de novo, assim. Investindo em algum outro lugar. Não, a gente Tu continuou no marketing. Eu nunca saí do marketing, né? E esse foi o nosso erro no estúdio. A gente não focou ali numa coisa só, né? Se focasse ia ser ruim também, porque o estúdio, hoje a em gente dia... escolheu um lugar ruim, era uma casa que a gente reformou toda ela, sendo que a localização ruim também, E o estúdio público que a gente bomba- focou ruim, o não era o que a estúdio- gente fazia. Estúdio que bomba é mais newborn e acompanhamento de criança. E eu nem fazia newborn, pra ter ideia. A gente faz exatamente o que alguns alunos fazem, né? Errando o nicho. Errando nicho. Errado nicho. A gente sabe fazer uma coisa e quer fazer outra, né? Aí a gente escolheu ali fazer uma coisa que a gente nem tinha experiência em fazer, né? Tinha nem luz, nem... Tinha nada, nem equipamento A gente direito. foi comprando e descobrindo, comprar um cesto. Até hoje tem cesto lá em casa de newborn. E, Acabava jogando dinheiro fora, né? Sim. e é difícil, é uma outra coisa newborn. Né? Que Outro curso, tem até curso por trás disso, né? Tem que fazer. A gente ficou 6 meses no estúdio e Lucas, eu acho que se a gente continuar mais, a gente vai... Reformamos uma casa toda, né? A gente gastou, se fosse trazer dinheiro de hoje, ia ser uns 100 mil naquela época. Muita grana. A gente decidiu fechar. Em que momento dessa história toda aí que surgiu a ideia da Copify? A Copify vem bem depois. Então antes disso teve toda aquela jornada onde tu trabalhou em agências, Foi construiu o teu nome dentro do marketing, né? Lucas Bernardes começou a ser mais... Eu acho que o meu nome ele começou a correr quando tava no Neil Patel. Porque tu começou a ser procurado depois, né? E pra fechar algumas parcerias de lançamentos. Até hoje tem pessoas que me procuram do tempo do Neil Patel, que eu atendi muitos clientes e atendia com muita autonomia, assim. Eu coordenava muitos projetos dentro do Neil Patel. Nessa época, acho que comecei a fazer nome, porque atendemos clientes que eu nem posso falar citar, né? Por causa que eram clientes que têm confidencialidade com o Neil Patel, mas clientes muito grandes que até hoje conversam com a gente. E aí, porque eu tinha uma autonomia, tinha um time embaixo e tal, tinha mais resultado, mais gestão, e eu realmente fiz marketing digital de verdade, assim, foi dentro do Neil que eu aprendi a ver ver mídia paga, que eu comecei a ver todas as pontas funcionando ao mesmo tempo, assim. Em agências que eu trabalhei antes, fazia-se comunicação, mas era uma coisa muito mais... um cara contratava a agência para soltar uns posts prontos, assim, sabe? E no Neil Patel foi para fazer realmente texto que dava audiência com SEO e depois lançamento, que foi quando... Acho que em lançamento mesmo que acelerou muito minha formação, assim, de marketing propriamente dito.
né? Pegando lá, acho que a primeira vez que eu lancei, acho que foi 2016, talvez. Né? E aí que eu virei de redator, eu virei copywriter, né? No Neil Patel eu fazia 2 textos por dia, de 2.000 palavras, fazia esses 2 textos aí. Por muito tempo foi minha pauta lá, né? Escrevi para uma corretora de investimentos muito famosa. Foi um dos maiores cases de Google nessa corretora. Que massa. E aí aprendi tudo de investimento nessa época, né? Só que não tinha dinheiro para investir na época. E aí... E muito do que eu aprendi de algoritmo, de texto, de comportamento de consumidor, veio muito do Google, né? Porque é uma coisa mais prática, uma coisa é um texto mais longo, mas tem a ver com, fazer o texto e depois a gente ficava olhando a posição dele, depois eu otimizava o texto e tal. E, para um texto ir bem no Google, ele tem que responder bem o que o consumidor, o que o cara que está buscando o conteúdo tá querendo. Se o cara pesquisou o termo, sei lá, marketing digital, ele tem uma expectativa, sabe? Então, tem a ver com cumprir expectativas. E quando o cara te segue no perfil, ele tem um tipo de expectativa no teu... Então, eu comecei realmente a afinar minha redação, acho que no New. E depois, quando foi para lançamento, eu parei de fazer 2.000 palavras para fazer... aí anúncios bem curtinhos, assim, a gente sai do 80 pro 8, né? E aí a gente fiz meu primeiro 6 em 7 lá no Neil Patel, né? Com clientes. Conseguiu validar muito, né? Muitos processos lá dentro. Até esse prêmiozinho laranja, tu consegue pegar atrás de ti? Esse aí é o do Neil. Aqui. Mostra pra ele. Faturamento dos milhões. É lá do Neil. Do primeiro ano deles lá, de 2018. 2018, aham. Eles fizeram um prêmiozinho em 2018 lá. Milhões. E aí... Foi lá que a gente descobriu o lançamento e começou que eu realmente me considerei copywriter, assim, né? Assim. Como o Lucas começou no New foi como redator mesmo, né? Foi como redator de Google. De Google. Uhum. A partir dali só foi. Só foi. Daí teve um momento que eles em vez... Era CLT ali, viu? Eu era... Não, era PJ. Quando o Lucas foi pro New, era CLT. A gente teve que tomar aquela decisão Tive que me demitir. de decidir se iria sair ou não. E eu, como sempre, fiquei com o pé atrás. Eu digo, será? Normal, né? Então acompanhava o Lucas nessas decisões, assim? Como é? No estúdio, quando a gente decidiu fechar ali, a gente casou. Depois, no mesmo mês que a gente casou, a gente fechou o estúdio. E eu fui trabalhar com os meus pais. E aí o Lucas, acho que continuou na agência mais um tempinho. Uhum. E aí depois veio a proposta do Neil, né? Dele ir pra lá, enfim. E aí ele começou como redator lá, era redator de, sei lá, de 1, 2 clientes. Não lembro. No Neil Patel? No começo eu fazia... Eu não fazia muitos clientes, assim, mas é que o Neil no Brasil começou a acelerar muito rápido, né? Aí começou a vir muita demanda, até que então o Lucas teve que montar uma equipe de redatores, né? Então, daí, ele começou a migrar para o lançamento e tinha que ter alguém para coordenar a equipe. Aí eu saí dos meus pais e ajudei ele ali a coordenar a equipe de redatores. Show. A gente tinha, acho que uns 12 redatores ali, fazia vários textos por dia. Era bastante. Mas já era uma equipe de vocês, que vocês era uma equipe nossa. Então, isso que eu ia falar, legal, em vez legal. dele... Ele meio que terceirizou esse trabalho. Eles mesmos, todos eram sócios na época, sabe? Lá do Neil Patel, ainda são. Daí, eu fui um dos primeiros funcionários no Brasil. Assim, deve ter sido o segundo, terceiro, quarto, quinto, mas assim... Um dos primeiros, o segundo, terceiro, quarto, mas décimo. hoje eles têm quase 100 pessoas lá, mas eu estava na primeira mão de funcionários, assim, E aí... acho que eles não tinham como escalar isso, assim, era mais fácil a gente escalar do que eles. Daí eles, eu pago pra vocês, vocês pagam os caras. Vocês são responsáveis por fazer. Mas aí vocês já foram pegando uma experiência de gestão também de equipe, né? O nome Copify nasceu aí. Nasceu aí no meio desse tempo. O nome Copify nasceu aí. Que nasceu por uma agência de conteúdo de Google. Mas a ideia, então... Mas não tinha ainda esse nome, né? Tinha já? Tem treinamento, até pode ser que esteja no Copify Club, que é o meu primeiro vídeo de treinamento de educação, que eu fiz para treinar os redatores de Google. Tá, mas naquela época a gente já se chamava Copify? Já. Não lembro. Não lembro que já tinha nascido nessa época aí. Copify nasceu como... então o Copify nasceu a partir dessa equipe aí inicial que vocês tiveram. Nasceu nessa equipe. Vai nascer que era o lugar para encontrar copy. Né? Só que copy como texto, não como copywriting, assim. E qual o significado da palavra Copify?
O que ela simboliza pra ti e da onde veio essa ideia? É um... Acho que muita gente hoje segue a Copify e não sabe o verdadeiro significado. Por quem é de copy até faz uma ligação assim, mas a ideia era fazer um nome que não tinha significado. Essa foi a primeira ideia, assim. Porque a gente queria botar um nome que fosse curto, e mesmo assim a gente não conseguiu pegar o arroba, né? Mas vamos pegar esse arroba aí, né? Era pegar um nome que é inventado. Daí a gente conseguiria dar significado para ele nós mesmos. Mas para ter algum significado, a gente botou para ser copy, de copywriting, de texto, e fi, de find, de encontrar. Daí eu me espelhei um pouco no Spotify, que eu vi que o FY do Spotify é esse F de encontrar. E aí é onde encontrar texto. Então, mas até hoje, se tu for olhar assim, o que a gente faz no Instagram é um conteúdo mais textual. Tem muita gente que nos segue para fazer conteúdo mais... Quando se pensa em conteúdo no Instagram, se pensa em carrossel. Não se pensa tanto em vídeo, se pensa mais em texto, né? Mas hoje a gente vai muito mais para Reels, para outros lugares também. Porque tem nichos que a gente atende, tem clientes, alunos que nós atendemos que são de nicho visual, né? De hambúrguer. Tem que fazer um carrossel textual para hambúrguer, né? Sim. Mas é onde encontrar texto. Assim, esse é a explicação do nome do que a gente pensou no dia. Mas a ideia era ser uma coisa inventada. Que a gente desse significado para isso. Igual meu nome, inventado. É o nome da Cielo inventado. Ciele. Cid Simone L de Eliseu. Ciele. O da Cielo é melhor, né? O nome da É a Cielo primeira é que eu melhor. conheço. Bem Primeira inventado. Cielo que eu conheço. Nunca conheci nenhuma Ciele. Podia botar Cielo no nome da Copify. Viu? Esse é o nome inventado. Bem diferente. Com mais significado. E dentro dessa criação aí da Copify em si, o que vocês enfrentaram assim, como casal e com a equipe junto, de dificuldades? O que começou a mudar na rotina de vocês quando surgiu a Copify? E aí, Cielo? Tu lembra dessa época? Porque eu sei que tem um momento da vida do Lucas assim que foi mais corrido, né? Que ele teve que trabalhar mais, se dedicar mais ao negócio, justamente para ter né, um up, né? Digamos assim. Lá no New Patel tinha um modelo, não sei como que é lá hoje, mas na época que eu entrei, ganhava-se por trabalho, né? Então, se eu pegava um cliente para escrever, eu ganhava X. Se eu pegava dois, eu ganhava Y. Se eu pegava um para lançar, era X. Se eu pegava dois... E acrescentando cada cliente que entrava. Então... Pegava o quanto mais dava, pegava. Então, a gente não tinha filha ainda, não tinha a Bela. Então, eu trabalhava de domingo a domingo, das 8 a... Eu lembro que a gente morava num apartamento e o Lucas entrava madrugada dentro na frente do computador, trabalhando, escrevendo, né? Uhum. E aí, isso quando era mais texto de blog, né? Daí quando a Si conseguiu vir pra gerenciar o time, eu fui pegar lançamento. Mas ainda assim eu pegava 5 lançamentos por mês. Nossa, era loucura. E era textos que eram scriptados, né? Era tudo scriptado. O que o cara falava pra câmera no evento, né? Na semana do investimento, na semana do inglês, era tudo scriptado. E aí eu fazia muito script nessa época. Todos os e-mails eu fazia, né? Sempre quando eu fiz lançamento como lançador, eu sempre fiz todo o copy, toda a estratégia e a coordenação. Então eu fazia a função de estrategista. Tu pegava praticamente todo o lançamento para tocar. Todo o lançamento para tocar. Eu fazia a coordenação do lançamento, o copy e a estratégia, a função do estrategista. Então eu cumpria mais ou menos 3 funções, só tinha um cara de tráfego para atuar junto comigo e um de design, e a gente tocava o lançamento assim. E até pouco tempo na agência de lançamento era assim. Eu fazia tudo isso, daí tinha um cara de tráfego e um de design e a gente fazia tudo. Né? A gente ficou quanto tempo no New? No New, acho que foi eu comecei a fazer freela para ele, eu acho que foi 15, 16 e eu fiquei até dezembro de 18. O dia final, eu me lembro, foi dezembro de 18. Né? Daí a gente saiu... acho que até janeiro ali de 2019. Será? Eu acho que só se foi algumas últimas entregas assim que tu fez. E o momento da abertura publicamente assim da Copify, o Instagram da Copify, nasceu em que momento aí, né? Esse Instagram começou como agência. Ficou com 50 seguidores por um ano, 2 anos. Ele ficou um tempinho parado. Ficou de 19 a... Ele começou mesmo publicamente a ter muito post e tal. Foi com a Academy, que é como a Copify é hoje, que é a versão de educação dela. Então a gente fez quando eu saí do New Patel, a gente abriu uma agência de lançamento. Né? E essa agência, eu posso falar aos clientes, a gente lançou a PUC, a gente lançou a FIA Online, a PUC Online de pós-graduação em MBA. Nosso maior lançamento foi feito com eles. A gente lançou a FIA Online, eu já falei. A gente lançou a Perestroika. A gente lançou a Accio, que é uma rede de franquias que cresceu a full com a gente. Né? O Paulo Lemos até hoje nosso mega amigo. Tem uma gente que a gente lançou, mas que eu não estou me lembrando.
né? Mas lançamos uma galerinha assim e fazia uns 3, 4, 5 lançamentos também por mês, assim. E aí tinha um timezinho de uma... Eu lembro que tinha um Bruno, Thiago, chegou depois vinha outras pessoas. Um time de umas 6, 7, 8 pessoas, assim, como agência, né? Mas era o nosso CNPJ, a gente atendia, os clientes chegavam e graças a Deus, não sei como, mas sempre teve muita indicação, assim, sabe? Meus antigos chefes de agência indicavam, um cliente indicava para o outro. Então, meio que o meu nome, assim, como dentro do marketing, não é um nome que é muito, né, assim, nossa, o cara é, assim, mas entre quem indicava, putz, tem um cara que faz lançamento lá, que ele faz bem organizado, faz com bom resultado, e na PUC e no UOL, a PUC faz parte do grupo UOL, né? A Casa do Concurseiro também, né, que era do grupo UOL. Acho que eu acabei chegando em muitas empresas grandes, assim, sabe? Porque pensando hoje, a gente acabou se especializando muito em lançamento de empresas, não de experts. Hoje é uma coisa diferente, assim. Então, a pessoa tem uma universidade, ou ela tem sei lá, tem uma franquia. Pô, a gente lançou franquia, né? E deu certo, vendeu muita franquia quando a gente fez lançamento de franquia. Então a gente lançava, assim, mais marcas mesmo, sabe? E isso aí acabou ajudando bastante nessa indicação, sabe? Porque é uma coisa mais difícil, é uma coisa que o copy tem que ser mais leve. Tanto que nesse processo que... Não sei se... Eu não tinha visto ainda, tá? Mas quando eu converso com as pessoas que fizeram comigo o case da PUC, né, a gente meio que inventou um método nosso de lançamento, que era o lançamento certificado, que era fazer um curso gratuito com certificado, né, isso para um público que está num nicho de carreira, que está buscando ser promovido, está buscando ou não ser demitido, né, porque às vezes ele movimenta mais o cara. Ele ganhar esse certificado gratuito é muito empolgante para ele. Então, dá um lead mais barato, uma inscrição mais barata. O cara comparece nas aulas porque ele precisa comparecer para marcar presença e ganhar o diploma. E o cara tem uma experiência com aquela... Então, isso aí hoje, acho que a Conquer faz também hoje. Tem uma galera que também está fazendo. A PUC continua fazendo. A gente fez na Perestroika, deu bom também, que era um público de carreira. Mas a gente inventou isso daí para poder fazer um lançamento com menos copywriting. Um lançamento que fosse, assim, com mais branding, mais educacional, mais para a universidade, assim, deu bem certo, né? Então, a partir desse case que acho que começou a gente não nem pegava mais clientes, a gente tinha um número de clientes X e não crescia porque eu que escrevia todos eles, né? A Copify tem muitos seguidores hoje e a maioria deles conhece a partir de um momento recente, né? Não sabe que a Copify tem esse histórico de lançamentos, né? Que antecede. A gente fez 50 milhões antes de começar o Instagram da Academy. Exatamente. E qual foi o momento assim, onde a Copify decidiu, vamos parar de lançar como agência e vamos começar a ter cursos, ter a nossa plataforma de ensino? Então, a gente lançou até há pouco tempo, né? Assim, a gente lançou... O último cliente foi a Casa do Concurseiro e ele saiu na metade do ano passado. Então, ele ficou até uns 300 mil seguidores, ele foi ficando. Né? A gente foi tirando, né? Quando entrou a pandemia, né? Sim, a gente perdeu um pouco de cliente, né? Acho que não foi no passado, Isso não. em 2019. Retrasado. 2020. 2020. Não, sim, eu acho que foi 21. A gente lançou a Perestroika e a Casa do Concurseiro em 21. Não. Não? Não, foi 2020. Foi 2020? Não foi 2020, então. A Cita tá aqui. Eu acho que foi 2020. Memória muito melhor. Mas como foi crescendo a Academy que foi crescendo. Porque quando deu a pandemia, a gente perdeu 5 clientes em uma semana. E, assim, em mais ou menos 7, 14 dias, 3, 4, 5 clientes de agência saíram porque eram empresas que são mais conservadoras do que experts, porque uma empresa, tipo, uma universidade, o lançamento é uma das verticais dela. E é o dinheiro de risco dela. Sim. Então, quando vem a pandemia, elas recolhem esse dinheiro, que eles investiam 400, meio milhão no lançamento, e no expert do expert, que para ele o lançamento é o core business dele, né? O coração da empresa. E aí, quando deu a pandemia, a gente perdeu vários, mas a gente já estava na verdade, estava em dezembro, a gente planejou a Copify. Em dezembro de 2019. Estava voltando de um lançamento da FIA Online, o cliente não existia, e aí... Ele existia a universidade, né, a FIA, né, que acho que foi um braço da USP, que depois virou tipo um spin-off, assim, a FIA. Eles queriam fazer a FIA online.
Daí eu participei da reunião do board lá e sexta-feira a gente fez a reunião, segunda-feira tava captando já, e foi um lançamento que botou a FIA no mapa, pô, com vários seguidores, crescendo, com milhões de faturamento. E aí eu voltando, cara, se com eles rolou, com a gente tem que rolar também. Se eles saíram do zero e entraram no digital e cresceram e ficaram grandes assim tão rápido, a Copify também consegue. E aí o Duda, né, do Lucas Silva, que hoje é cliente de agência, ele falou assim pra mim, né, antes desse lançamento de dezembro, ele falou, Lucas, se tu fizer, eu já tava isso na cabeça, né? Lucas, se tu fizer alguma coisa com a Copify, qualquer lançamento, tu vender qualquer coisa e não der 6 dígitos, ele me falou uma coisa que eu não vou repetir. Tá? Mas calma, Duda, eu não vou cobrar, tá? Tá ouvindo aí, Duda? Eu não vou cobrar de ti o que tu me prometeu. Mas ele falou, cara, se tu fizer e não der 6 dígitos, eu... Falou uma coisa assim. Vocês estão imaginando já. E aí, o nosso lançamento primeiro não deu 6 dígitos, tá, Duda? Não deu, o primeiro não deu. Safou. Não deu no primeiro, mas naquele primeiro ano a gente chegou a faturar 7 dígitos no primeiro ano da Copify. Nossa, que top. Porque a gente ficou de janeiro a julho não vendendo nada, né? Assim? Nisso vocês não estavam no espaço físico ainda. Não, era home office. Tudo home office. A equipe toda em home office. A gente até chegou a trabalhar, acho que 2020 ali, chegou a trabalhar um tempo no prédio junto com o César, né? Sim. A gente trabalhou ali, acho que uns 3 meses presencial junto com a equipe. Mas depois a gente saiu e voltou para home office de novo. Nem fez. Eu ficava mais os clientes, né? Alocado, né? Assim, e viajando. Viajava também. Viajava bastante. Uhum. Acho que essa época de lançamento, sim, foi a época que o Lucas mais viajou, né? Tava presente lá e tal. Tinha lançamento em Brasília, lançamento em São Paulo, lançamento em Porto Alegre. E quando eu não tava lançando, eu tava ou na agência ali um pouquinho, mas eu ia mais ficar no cliente alocado, assim, sabe? Para poder, porque eram 2 times, né? Eu tinha que coordenar o time de marketing do cliente e o time da Copify. E aí depois a gente optou por não continuar lá com o Cezinha, nosso amigo até hoje também. E fomos de home office, né? E ficamos home office até outubro de 2021. Isso. 21, aham. Que daí foi quando vocês startaram a ideia de, vamos investir num lugar físico e... A gente decidiu isso daí, que nem a gente decidiu o nome do PodifyCast. Vamos fazer, vamos. Por acidente, assim, tive uma ideia, foi assim. Tive uma ideia. Vamos alugar um prédio? A gente refletiu 0 segundos. Vamos reformar de novo igual o estúdio? A gente refletiu Com muito aquele pouco. medo de acontecer a mesma coisa. Sim, a gente ficou muito receoso porque a gente pensava, a gente já fez isso uma vez e se é cagada de mas novo. Mas dessa né? vez ia ser um investimento maior, né? Mas já se a gente não fizesse, né? Se não fizesse. Às vezes a gente fica pensando... Talvez muita gente tá aqui não Se estaria fosse aqui hoje. só por mim, eu não faria nada. Porque Mas o prédio que teve ideia? É um equilíbrio, né? Na verdade, a gente começou a conversar junto. Mas eu sempre pensava, será que vai ser? Será que não vai ser? Não, mas tu tava com mais segurança já, assim, né? Tava com mais segurança. Aí o Lucas sempre foi muito sonhador e eu sempre muito pé no chão. Então a gente dá uma balanceada ali, né? Aí a gente meio que tomou essa decisão junto, né? Pois é, eu não lembro quem teve a ideia do prédio, assim. Tive uma ideia. O prédio quem achou foi tu. Sim, fui eu. Óbvio. Só faço escolhas boas. O prédio, tu que achou ele, mas a ideia de... Eu lembro que a gente começou a conversar e eu sempre muito ansiosa, eu já começo a procurar, né? Igual a nossa casa, quando a gente começou a falar, a gente podia, né, mudar de casa. Eu já tava olhando ali 10 casas por dia, sempre olhando. Aí o prédio foi assim, comecei a procurar bastante. Eu lembro até que o Lucas tava tomando banho, daí quando ele saiu do banho, eu digo, olha só, Lucas, eu achei um prédio aqui bem legal. E aí eu até pensei, nossa... Que era esse aqui? Que era esse aqui? Uhum. E a gente olhou esse aqui e olhou uma outra casa também. E daí eu disse, nossa, mas o aluguel é alto, né? E a gente, será que vai dar? E aí a gente, enfim, conseguiu assim entrar aqui, antes não tinha nada, tudo branco. A gente conseguiu reformar e conseguiu fazer dar certo. Então, acho que a gente, com os erros ali que a gente teve antes, a gente aprendeu e conseguiu não fazer a mesma coisa, né? Sim. Então... Ou deu sorte também. Na segunda vez deu sorte. Vocês tiveram a vontade Deus abençoa também. Vocês tiveram a vontade de fazer dar certo. Sim, botar a honra em jogo e realmente começar a chamar mais gente pra... mas no estúdio eu queria continuar com ele. E eu não quis. Eu acho que às vezes a gente tem que saber o momento de parar. Tem que ser uma via de mão dupla também, né? Não adianta um querer e outro não. Então, acho que se a gente insiste no erro ali muito tempo, já é burrice, né? O Lucas querendo e sonhando e tu pelo menos tendo o pé no chão, mas indo junto igual. Foi um diferencial pra fazer a Copify. Tá aqui hoje, né? Na época do estúdio, tipo assim,
tudo dizia que não, sabe? Não tinha como a gente continuar. A gente tinha os equipamentos, enfim, a gente foi assaltado, levaram nossos equipamentos, levaram dinheiro do aluguel que a gente tinha contadinho na minha bolsa. Tipo, a gente teve, pra não ficar devendo nada, a gente teve que vender nossos equipamentos, o que restou, a gente teve que A gente vender. vendeu a GoPro. eu lembro que Vendeu a gente várias ven- coisas a gente- com dor, assim, a no gente coração, pegava, assim, as sabe? coisas, vou ter que vender. Vou ter A que gente vender. Nem usava GoPro. Mas aí, vou ter que vender a GoPro. A gente vendeu tudo, assim, a gente saiu do estúdio pelado, sem equipamento nenhum. E tinha recém-casado. Tinha recém-casado. Pro casamento a gente não tinha um tostão. A minha mãe que pegou a rescisão do emprego dela e pagou meu vestido, pagou a roupa do Lucas. O Lucas não tinha nem dinheiro pra pagar a roupa, coitado. Bah, Aí pagou a decoração da igreja. E eu avisei, pessoal, a gente vai empreender esse ano, tá? já fiquem ligados aí que pode dar certo ou pode dar muito errado. Obrigado, mãe, por ter apoiado, pagado nosso casamento. Legal. Vocês têm um histórico, vocês são novos, né? Não sei se o pessoal sabe a idade de Não, vocês. isso não é novo, não. Não é Fala. tão novo assim, né? Não querem? Quem é novo é tu. A tua história também tem muito mais. A gente assim, deixa pra outro podcast. Um dia a gente vai contar a história do Fernando também. Vai que é. umas horinhas aí. Mas eu vou falar, o Lucas não quer falar, eu vou falar. O Lucas tem 31 anos e eu tenho 26. Muito jovens. Jovenzinhos, temos uma filha de 4 anos, Belinha. Uhum. Que legal. Belinha. O Fernando tem 23. 3. O Fernando 23. é o mais novo da mesa. Tá cansado, né, Fernando? Tô legal, tá legal. Fisicamente um pouco, né? Rodou um pouco de pneu murcho. Mas tamo aí, né? Trocando step cada vez que fura. Mas enfim, na verdade a gente sempre desde o começo imaginou que o Copify muito grande, assim. Então o prédio ser grande de 400 metros. Acho que desde quando a gente começou a fazer a Copify, eu esperava o primeiro lançamento faturar muito. Então a gente sempre... a gente é gigante hoje, né? E tem gente que fala, Lucas, tu fala como se a Copify não fosse grande, mas tu já tá na primeira prateleira. A Copify tá na primeira prateleira do nicho. Mas como a nossa expectativa é muito alta, né? Por questão de, acho que de potencial ou por ter, tipo assim, estamos lidando com milhões, né? A gente faturou 50 milhões. A gente gerou 50 milhões em faturamento para nossos clientes em agência. Então a gente estava num mundo dos milhões assim muito forte, começar do zero de novo, a gente esperava que, vou botar uma grana e vai rolar, vai rolar, vai rolar. E foi rolando assim, né? Foi a gente rolando, na verdade, né? Até se encontrar, né? Mas, então, até hoje eu tenho uma expectativa, isso poderia estar assim a mais ainda, sabe? Mas a gente estamos crescendo. Em 2 anos... Mas foi um crescimento rápido, né? Se a gente for ver, em torno de um ano e meio atrás aí pra hoje, é um crescimento muito grande. Ano passado, por exemplo, no Instagram, em 2021, a gente tinha quantos seguidores no começo do ano? É isso aí. Sei lá, uns 30 mil? Não, ano passado não, sim. Foi. Se eu não me engano, quando eu entrei na Copify, a Copify tinha 330 mil seguidores. E tu entrou quando? E eu entrei... não sei. Não sei. Acho que foi em julho ou agosto. Foi quando estavam reformando aqui, tava tudo branco ainda as paredes. Aqui? Tu entrou em outubro, então. Então foi outubro. Mas eu participei da festa de final de ano aqui em dezembro. Também. Então, tu veio em outubro do ano passado, a gente tava com 300 mil. 300 mil seguidores. Então... Acho que em 2021 a gente tava ali com 30 mil seguidores. Janeiro de 2021 a gente tava com 30 mil, 50 mil seguidores. Começou a explodir os seguidores quando o Lucas começou a fazer conteúdo lá do Rio de Folha. Que muita gente entrou nessa época aí, que alcançou bastante gente. Não, primeiro, antes de janeiro de 21, nosso posicionamento era marketing aberto. Não era nichado, 100% aberto. Era marketing. Era marketing de geral. conteúdo. O nosso primeiro lançamento foi feito para social medias, para copywriters, para quem quer virar... Era meio que uma formação, assim. E no final, pouquíssimas pessoas eram realmente para ser formados, eram mais para... A gente não tinha nenhuma consciência de marketing, né? E aí... Não sei se foi pandemia, mas aquele lançamento deu lead a 50 centavos. E nós, nossa, vamos ficar rico. E aí, não foi o esperado, né? Não deu todo esse... Aí em julho acho que foi o marco, né? Tanto que a gente comemora o aniversário magnético, quando a gente teve o nosso primeiro produto magnético. A gente falou, vamos fazer um produto aqui sobre atração de pessoas, sobre atrair audiência com conteúdo. Que foi o Posts Magnéticos, que nasceu em julho de 2020. Mais ou menos 17 de julho de 2020. E aí, todo mês de julho a gente comemora o aniversário magnético. E aí, de julho para dezembro, foi quando a Copify fez o primeiro 7 dígitos. Foi quando teve os primeiros 10 mil alunos. Foi com esse... E era um produto de Instagram.
promessa é dobrar o alcance no Instagram. Então a gente vendeu primeiro 10 mil alunos, de julho a dezembro, e aí só em janeiro de 2021 que a gente parou, putz, talvez Instagram é a nossa parada. Então a gente começou a pensar e fazer só Instagram em janeiro do ano passado. E aí de janeiro a fevereiro a gente ficou só com o Instagram, e numa dessas comecei a postar 5 vezes no Instagram, né? Porque eu só podia fazer post no Instagram por outras questões, que eu não podia fazer nem lançamento, não podia fazer nem muita mídia, daí eu fazia só conteúdo. Então, se eu fazer só conteúdo, eu fazia 5 por dia. Então, fazendo 5 por dia, a gente tropeçou numa linguagem diferente, que era o Rios de Folha, e começou a dar muito resultado, né? Muito, muito, muito resultado. E Começou a escalar o perfil rapidamente, assim. e aí que começou a escalar o perfil, começou a se diferenciar muito rápido, muito rápido. E de fevereiro bom, tu falou, outubro aí deu 330 mil seguidores. Então a gente teve um boom assim, e depois a gente foi só indo. Acho que nessa época entrava aí quantos seguidores podiam? Uns 3 mil? Quando deu o primeiro boom, chegou a entrar 10 mil por dia. É muito seguidor. Era muito seguidor. A gente teve alguns booms assim na Copify em questão de seguidores, né? Teve esse do Rios de Folha, que ele refletiu nas vendas no mesmo dia. A gente fez o Rios de Folha. E aí Na época vendia só o post magnéticos. vendia posts, vendia M98 e acho que talvez stories. Tinha 3 cursos, eu acho, talvez. E aí a gente faturava X com mídia paga. E aí quando veio o orgânico, fez 2X. Nossa. O orgânico dobrou as vendas assim que começou. A galera via o orgânico, ia pro link da bio e comprava, e assim Hoje a até hoje. Copify ela é grande em si devido a um aumento considerável no alcance orgânico, né? Em seguidores No alcance orgânicos. orgânico. A Copify, o core business hoje da gente é o Instagram. É o Instagram. Então, a gente fatura, é uma empresa aqui de múltiplos 7 dígitos e é 100% orgânico. 100%. As vendas 100% orgânico. A gente usa mídia para fazer venda? Usa mídia. Mas, por exemplo, esse ano a gente parou de fazer mídia há muito tempo. E parou e voltou agora há pouco tempo e tal, né? A gente teve algumas mudanças no time de marketing e aí... Mas nessas a gente nunca deixou de vender. A gente vende todos os dias e vende bem, paga as contas e sempre sobra dinheiro com o orgânico. Então, nosso canal central hoje é um canal orgânico. CL quer destruir o podcast. Virei aqui. Vamos lá, continue. Então o conteúdo ele mudou muito, assim, o nosso suporte de alunos era diferente, porque o aluno que vinha antes só com a mídia paga, ele não admirava tanto a gente, ele aplicava menos, ele tinha uma série de questões. E aí, quando o orgânico emplacou, a gente começou a vender mais barato, o cliente chegava mais educado, um cara que tinha... tipo assim, quando o cara vinha de mídia fria, nunca viu a gente, comprava o curso, se eu respirasse diferente no vídeo, o cara reclamava. Né? Tanto que ele falava que o Lucas, no começo eu era um pouco mais nervoso pra fazer vídeo, daí eu tinha... Nossa, quem olha as lives do Lucas tinha antes. Tinha a mini, a rotinhos, o refluxo. Era e mais o cara, travadão. o cara, o meu jeito Não. de falar, o cara se encarnava em mim. Tá? Ah, não era rotinha, era esses tipo vídeos estão um refluxo. online ainda. Se a pessoa quiser ir lá ver os antigão, consegue. Os cursos, eu olhar o post magnético Zoom, vai ver um. Cara, deve uma ter outra... aluno aí do tempo do Com certeza. primeiro O curso. post Zoom tá no clube. Né? Tá no clube. O post Zoom tá no clube. Lucas gravando ele na mesinha com a plantinha do lado. Todo mundo fala até hoje, né? O post Zoom foi na mesinha, foi gravado no escritório. Deixa eu gravar no escritório. Um frio assim, Lucas de casaquinho. Mas é isso. Daí quando o conteúdo virou, a gente vendeu muito mais, com mais qualidade, assim, melhorou. É uma outra Copify quando o conteúdo encaixou. E hoje a Copify tendo aí quase 1 milhão de seguidores. Rapidinho a gente vai chegar nesse número de 1 milhão de seguidores. Qual é a mensagem assim que vocês querem passar por seguidores? Assim, como que a Copify quer ser vista no mercado? Interessante. Como, CL? Como? Fale pra nós, Ciel. Tava olhando quantos seguidores aqui, 896. Quanto? 896 mil seguidores. Nossa, tá aumentando muito rápido. E aí, Cicica? E aí, Luquinhas? E o Edu acabou de postar um que deu bom aqui, tá com 3K em 1 hora. Ó, Tá bom. tá bom. Como tu enxerga a Copify no mercado? Essa é uma das perguntas, né? Como a Copify
como vocês acham que a Copify tem que ser vista pelas pessoas que já nos seguem, né? Ou seja, a gente já é uma referência do mercado. A palavra que nos descrevia antes era muito a questão de ser prático. Então, tinha muito truque, muita dica, tinha muita... Mas o que nos diferenciou foi a estratégia. Acho que o que nos diferenciou, assim, quem realmente comprou a Copify, seguiu e ficou muito próximo, foi a estratégia, a questão de ser magnético. O magnético é a estratégia de atração de pessoas com conteúdo. Mas hoje, a gente quer ser visto no mercado. meio que tá fazendo um reposicionamento, né? Tá. Hoje, o roxo, do óculos roxo, da luz roxa, tem a ver com diferenciação. Então, acho que tem que ver com como se destacar no mercado, na criação de conteúdo, né, para atrair clientes. Então, é criação de conteúdo para atrair clientes. E eu acho que a força motriz disso é a diferenciação, é encontrar a sua diferenciação. Porque todas as pessoas que a gente pega, tu consegue ficar na tua média de alcance por muito tempo e crescer horizontalmente, assim, sabe? Se fizer um copy ok, tiver uma ideia de post ok, tu for minimamente competente, tu faz um alcance ok, né? Mas os caras que fazem essa curva exponencial de crescimento são os caras que encontram o fator X. Tipo o Matheus Costa, lá, do It's Matheus, que incomoda o pai dele, sabe? Ele fez conteúdo por muito tempo. Quando ele começou a fazer esse tipo de conteúdo, ele explodiu. Luva de pedreiro. Ele fazia o mesmo tipo de lance de futebol, onde ele não falava com a câmera. Quando ele começou a falar com a câmera e falar o receba, ele explodiu. A gente fazia 5 posts por dia, e num dos posts eu percebi que teve um engajamento acima da média e foi uma coisa diferente. Eu comecei a fazer, até ser nosso diferencial absurdo. Que às vezes um detalhezinho, uma chavinha que tu muda ali, o jeito de fazer, o jeito de falar, né? No podcast com a Paola, que ainda vai ser lançado, a gente fala sobre linguagem. Tem muito a ver com linguagem, assim. Mas a Copify tem a ver com criação de conteúdo criativo, conteúdo de diferenciação, para atração de clientes, né? O magnético é atrair clientes com conteúdo e dá para fazer isso no orgânico, começando do zero, não importa qual que é o nicho, dá para vender e crescer online só com conteúdo. E a gente é a prova disso e nossos alunos também. Show. E o que tu acha, Célio? Onde tu acha que a Copify vai estar daqui a 2 anos, por exemplo? Daqui a 2 anos? Imagina da Copify daqui a uns 2 anos. Cara, eu imagino que a gente vai estar gigante, assim. Na verdade, o Lucas sempre imaginou muito maior do que eu, né? Mas agora, assim, eu olhando tudo, eu penso, nossa, eu nem imaginava que ia chegar nesse ponto. Mas agora eu vejo, assim, o quanto de potencial que a gente tem para crescer mais, né? Às vezes ainda acho que a gente dá uma segurada, a gente poderia estar maior ainda. A gente dá uma segurada para conseguir fazer tudo bem feito, conseguir fazer boas entregas, conseguir focar, para depois a gente pensar em expandir, né? Por exemplo, a agência, quanto tempo a agência ficou fechada, né? Sim. Porque a gente queria focar ali na Academy, entregar bem os cursos, entregar bem para os alunos, entregar bem mentoria, e a agência ficou fechada porque a gente não conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que... Sei lá, a equipe vai dobrar o tamanho... Enfim, a gente vai conseguir crescer vários braços na agência, aqui o podcast, na agência, né, vários braços na Copify, o podcast agora que está começando é um deles, então acho que tem muitos projetos aí para sair ainda. Acho que a gente vai ser maior ainda, vai ser gigante. Com certeza. Que bonitinha, gente. Que legal. O lançamento, a gente não lança desde janeiro. Isso que a Célia falou é muito, muito, muito verdade. Em dezembro para janeiro, a gente tomou a decisão consciente de... Lançamos aqui em janeiro, tivemos nosso recorde de faturamento. E desde então a gente parou. A gente parou de lançar, a gente parou de fazer novos produtos, a gente mudou toda a Copify, a gente mudou o modelo de negócio. Porque a gente queria entregar bem entregue as coisas, queria testar. Então esse ano de 2022 foi um ano que eu vou confessar que... Assim, foi um ano de... Acho que é um ano de consolidação para nós, assim, sabe? Porque antes a gente tinha, sei lá, 600 mil seguidores, vendia milhões, tinha dezenas de milhares de alunos, mas todo mundo fazia tudo na Copify, não tinha as áreas, não tinha uma série de fatores. E agora esse ano a gente parou para fazer as áreas, tem área de agência, área de conteúdo, área de marketing, área de lançamento. E quando eu digo área, a gente conseguiu botar um coordenador para cada área. E no começo não tinha time embaixo dos coordenadores, né? A gente tá construindo uma base, né? Uma base forte para partir daí. Eu vou dizer que a gente primeiro cresceu muito na Copify e esse crescimento possibilitou hoje uma consolidação assim como a gente está tendo hoje. Então, eu acredito que hoje a Copify, em 2022, a gente está construindo a base
para ela ser daqui 2 anos ou 5 anos uma empresa que vale, sei lá, que vale 100 milhões, que vale muita coisa no futuro, né? Hoje ela já vale muita coisa, né? Mas, né, a gente realmente parou para, assim, para mim 2022 foi um ano de organização, né? 2021 a gente fazia pitch ao vivo dia sim, dia não. Eu fazia live todos os dias, lançamento era 2 por mês, e a gente vinha faturando, não, só aumentando, a curva de faturamento era crescente, mas a gente chegou num ponto que, putz, a gente não pode mais dar ponto sem nó, né? Nem no conteúdo, nem no lançamento, nem no marketing, nossas promessas, a palavra não pode voltar atrás, e no conteúdo eu senti esse peso, assim, esse ano, alguns meses, assim, eu senti o peso de, putz, quando eu tava com 600 mil ali seguidores, eu, cara, cada vírgula tem que ser bem dita, entendeu? Não pode ter nenhum ponto sem nó. E aí a gente organizou o time, organizou tudo pra realmente ter essa base. E olha, 2023, que ano que vem é 2023, né? Sim. A expectativa, eu acho que é ter umas 40 pessoas. Hoje, se a gente for pegar o time de lançamento que entrou por último, já dá umas 30 pessoas. Então, acho que talvez... Eu acho que ano que vem, eu não gostaria disso, tá? Ser uma empresa com muito time, muito colaborador, muito copyfighter, ali, que nem chama o nosso pessoal. Mas eu acho que vai ser 50 colaboradores mais, assim, ano que vem. Imagino eu. Mais do que já tem agora? Não. Ah, tá, Esses total. aqui mais uns 20. Total de uns 50 Uns colaboradores. 50. Eu sempre tento... Minha meta não é aumentar alcance, aumentar impacto de pessoas, aumentar o conteúdo, aumentar o faturamento e aumentar o time. Esse é o meu... Tipo, mais com menos. Trabalhar de forma inteligente, Sim, sabe? inteligente. Do que... Estratégica, né? A gente trabalha com digital, né? Então, tem pessoas que fazem muito mais com muito menos. Mas, enfim, a gente tem mudado algumas estratégias, mas ano que vem tenho certeza que a gente vai estar muito maior, vai estar com um time maior, mas vai estar organizado, né? A gente reparou esse ano, tanto que as pessoas que vêm de longe, né? Tipo a Luna que veio, que é a professora Copify, né? De Instagram para lojas, ela veio num mês e aí quando ela voltou, cara, mudou aqui, dobrou o time, a organização mudou e, né? E eu acho que tudo isso é para Copify realmente ser isso foi o nosso discurso, estava no dia, né? O discurso de abertura, de inauguração do prédio, assim, para Copify ser maior do que eu, né? Então acho que talvez para esse ano, para o ano que vem, eu vou desvincular mais a minha imagem, vou ter um time de experts, de professores, ser realmente uma escola e ser uma marca que... Enfim, o propósito no final sempre é servir os empreendedores e os profissionais de marketing, principalmente social media, ajudar esses caras a vencer essa batalha do conteúdo, porque, cara, pode ser simples, né? Então, acho que a nossa missão é simplificar a criação de conteúdo para eles, né? Para eles criar o dobro do conteúdo, ou então criar conteúdo na metade do tempo e ter talvez o dobro de resultado, né? Se o cara aprender a fazer direito, ele faz desse jeito, né? Até o ponto que o conteúdo para ele pode ser a primeira vertical de vendas do negócio dele, ou pode ser uma a mais se ele já tem a vertical offline, ou já tem outras coisas, né? Mas essa aí é a nossa missão. Esse crescimento saudável assim da Copify se dá também pela qualidade em si do conteúdo que a Copify fornece, né? Até hoje a gente tem pessoas na equipe que foram alunos da Copify, né? Tem. Então a própria aluna é um exemplo disso, né? Ela foi aluna, hoje ela é professora, o Edu, né? Tá na equipe aí. Isso mostra também que a gente não mostra muito publicamente essas provas sociais, mas hoje a gente tem milhares de pessoas aí que são muito gratas, né, por todo o conteúdo que a Copify até mesmo fornece de forma gratuita. Um cara acabou de mandar aqui que é aluno do clube, do Copify Club, e foi esse ano de 0 a 90, até acho que o Edu postou nos stories aqui. Postou. O cara foi de 0 seguidores a 90 mil, então o cara já tem um business grande lá. Deixa eu ver como é que tá. Ó... Lucas, boa tarde, meu camarada. Eu tenho que te agradecer por todo o seu conteúdo e conhecimento. Hoje eu posso te falar que você é uma inspiração. Isso aqui eu vou pular, né? Saí de 0 seguidores a quase 90 mil e crescendo totalmente no orgânico, com um público engajado, só colocando em prática tudo o que vocês ensinaram. Um dia espero falar tudo isso para esse nosso amigo, vamos trazer ele pro podcast. Né? Então, em menos de um ano aí, ele foi de 0 a 90 e vai sair de 0 a 100.
em menos de 1 ano e ele trabalha com TDAH. Então, na área da psicologia aí, imagino que vai lançar um info nisso. E uma coisa que eu tenho visto voltando para o mercado de lançamentos, como a Copai está voltando agora, é que o mercado de lançamento deu uma baixada, assim. Eu senti conversando com gente grande do mercado. E eu percebi que na contramão disso, eu conversei com várias pessoas, o Rafa da Vol, com uma galera, eu conversei que já lançou, fez muita grana já. E pra galera que fazia lançamento como antigamente, tem dado menos certo. Eu percebi que tem algumas pessoas que estão tendo muito resultado, mas elas têm o que de diferente do pessoal da antiga. Tem que ter um fator de diferenciação, no caso. E isso aplicado em conteúdo. Tem um Instagram ou um TikTok, a maioria é Instagram, né? Ou um YouTube ou Instagram. Normalmente esses dois são os mais tchan. Tem essa diferenciação, mas tem um conteúdo que funciona, sabe? E tem um conteúdo que realmente emplaca. Tu pegar ali os caras de pilates, os caras de marketing, que eu até o Copify é um exemplo, que eles têm um conteúdo que é realmente diferente, né? Que é um conteúdo que é magnético e... Então, os caras de lançamento grande estão começando a lançar menos se eles não estão encontrando o seu fator de diferenciação e conseguindo criar conteúdo nas redes com eficácia, assim. Então, vou dizer que para quem é de lançamento, que nem nosso amigo que vai começar a lançar daqui a pouco, dá certo na criação de conteúdo, para mim, né? Eu vou testar isso mais ainda, né? Porque uma das diferenças nossa é isso, que a gente testa tudo e só fala, não bebe de nenhuma outra fonte sem ser realmente teste e laboratório. Mas talvez um perfil com conteúdo que engaja e cresce no orgânico, né, para mim tá se apontando como um primeiro passo para o cara realmente fazer lançamento que vai dar bom. Né? Então aqueles caras que faz tudo na mídia, aparece para fazer ou tem um social media que faz post desconectado dele, que não é ele que cria. Tipo, o expert que não cria conteúdo, acho que vai entrar em decadência, assim. Né? O Thiagão tem comentado lá do pessoal de lançamento que os que ele faz, ele tá atrelando o lançamento à estratégia perpétua orgânica. Né? Então ele vê o post que mais vende, daí ele vai lá, até pode turbinar o post, mas tem uma criação de conteúdo feito pelo expert, está virando base até para lançamento, assim, sabe? Então... a gente vê uma mudança no mercado, né? Que a maioria dos lançamentos eles estão tendo um fator de diferenciação, como tu falou, devido à necessidade das pessoas exigirem um conteúdo de maior valor, né? Então isso vai cada vez se tornar mais necessário no mercado, né? Ter essa diferenciação. É isso aí. Mas basicamente é isso daí. Isso aí, rapazes. Isso aí, rapazes, gurias. Não sei quanto tempo deu aí, mas acho que já passou de 1 horinha, né? Acho que não. Não passou de 1 hora? Acho que não. Não? 1 hora? 1 hora? Fechou 1 hora. 1 hora exata. Que pontualidade. E é isso. O que tu acha? Você tem alguma pergunta aí a mais? Não. Acho que resume bem a nossa trajetória até De uma aqui. forma bem resumida, né? Porque É, se a gente bem fosse pegar resumida todos aí. os detalhes... A Tem muita gravação, coisinha. o primeiro Muita acho que coisa. deu 1h30, né? Que a gente fez o primeiro episódio 0. A gente É. deu 1h30 e assim ali. E não tinha sido tão dinâmico assim quanto o Fernandinho ajudando a gente. Eu acho bom, que nesse ótimo. episódio a gente decidiu regravar porque a gente ficou falando Porque muitas... a CL mandou, porque não ia ter... Se ele que manda, deu, Isso é acabou. verdade. acho que ficou muito enrolada a conversa, assim. A gente ficou conversando só eu e o Lucas e acho que o pessoal de fora não ia conseguir entender, sabe? Não conseguia entender bem a história. Hoje a gente passou mais batido também por tudo, assim, porque acho que tem muita coisa que a gente vai conversar também de detalhes, assim, entrar na história minuciosa da parte do galinheiro, por exemplo, a gente fala um pouco mais da Luna. Eu acho Então, que durante os episódios, assim, vem e tu consegue Mas contar isso um aí vai pouquinho, surgir, né? então o pessoal tem que acompanhar o podcast aí pra ir vendo aí. Todos os detalhes minuciosos aí, né, que vão surgir com o tempo. O mais importante é a galera entender que o Podify Cast é o nosso podcast de criação de conteúdo e engajamento para atrair clientes nas redes sociais. É um bom resumo? É um bom É uma resumo. boa promessa? Uma boa promessa. Boa. Né? Então, se tu quer criar conteúdo para atrair clientes nas redes sociais, você precisa se inscrever nesse canal. E eu acho que aqui é o lugar certo, porque no Instagram às vezes a gente tem que resumir muita coisa para conseguir postar aquele conteúdo, e aqui a gente consegue aprofundar mais, né? Então Vai ser um conteúdo detalhado. conteúdo E detalhado. também a gente passa, às vezes, um método, uma forma de fazer as coisas, a pessoa aplica e a gente vai ver, tipo assim, esse método aplicado nas histórias de forma narrativa.
eu estava de tal jeito, eu fiz isso, fiz aquilo. Então vai ter tipo meio que um doczinho da história do cara criando conteúdo. Então a gente quer trazer influenciadores que deram muito certo. A gente quer trazer pessoas que fizeram reels virais. A gente quer trazer empreendedores que usaram conteúdo como fórmula ali. Ou um cara que conteúdo é a parada dele ali. Sabe, um cara que é de stand-up, que ele faz roteiro e o que ele vende é show no palco, mas é um show que é scriptado. Tem um conteúdo ali que é pensado para atrair uma audiência. Ele tem, né, o engajamento dele, a risada no palco. Então, Rafinha Basso, você está convidado. Então, os convidados, as pautas, a gente quer fazer aqui mais ou menos 3 quadros, pessoal, que é o quadro com alunos Copify que tiveram resultado, com fenômenos de engajamento ou fenômenos de criação de conteúdo, e com um time também. A gente quer fazer mais comentando notícias daí. Então, a gente vai ter alguns quadros, por enquanto vai ser semanal, né? Depois a gente vai ver. Mas, por enquanto, inscreva-se nesse canal para não perder nadinha de nada e dá o joinha no vídeo para ajudar a gente. Segue o Instagram, que eu não desenhei o arroba, mas vai estar aqui embaixo. Em algum momento vai ter esse arroba. Vai estar aí. Confia. Não sei, acho que a gente nunca consegue os arrobas, né? A gente inventa os nomes assim do zero e sempre tem um... E às vezes nem surge o arroba. Spotify, por exemplo, já tem um... Já tem. Já tem alguém que usa. Mas tem algum arroba do PodifyCast aqui embaixo. Aí nesse arroba tu segue a gente no TikTok, no Instagram. Acredito que nós vamos ter o canal de cortes também. Então, tudo aí tem um monte de links na descrição. Se tu quer acompanhar tudinho, não perder nada. Porque nesse podcast tu vai aprender, tu vai ter assim, ó, muitos insights de conteúdo. Isso vai simplificar a tua criação no teu dia a dia, e tu vai perceber que pode ser prazeroso, pode ser divertido e pode ser muito lucrativo postar. Não paga nada, é gratuito ainda. Não, tem que turbinar para ter alcance. Mentira. Se tu fizer bem feito, dá muito bom. Qual que é o teu arroba, dona Ceci? @ciele.copify. Sigam a Ceci no pessoal. E o teu, Fernando? fernandocruz.co. Deixa eu até confirmar, vai que eu falei errado, né? É importante. Peraí. Sabe nem Instagram, Fernando? Eu me esqueço, né? Não, tá certo. fernandocruz.co. Nossa. Obrigado, Fernando, por ter sido nosso host eu que hoje. agradeço, uma honra. A gente praticamente foi convidado hoje, né? É. Eu falei demais, como sempre, né? Nem gosto de falar, né? Até que eu falei demais hoje. Falou. Até que eu falei, né? Não, gostei do papo. Ambos falaram muito bem. Agora que tá participando, tá pronto. elogiando. Agora tá maravilhoso o Tá episódio. top. O outro... Fenomenal. O meu é lucasbernardes.copify. O meu arroba. Então me sigam no pessoal. E o nosso principal, @Copify. Ponto. Copify, ponto. Sem o ponto. Até vir o verificado, né? Que a gente vai talvez pegar o Copify principal, né? Não sei Sim. Vai chegar esse verificado aí, esse arroba principal. Se vamos Deus roubar, quiser. né? Assim como o Lucas Bernardes tem como pegar também. A gente tem, quando tu é verificado, tu pode pegar o arroba que tá em uso se o cara não estiver usando. Então dá pra fazer isso. Show. Mas enfim, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. E é isso aí. Tamo junto. Valeu, falou. E até mais. Até mais. Uhul! Só valeu, minha gente. Até. Tchau, tchau.